Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa impossível para mim? Jeremias 32, 27. Irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com vocês neste momento. Hoje eu quero falar diretamente ao seu coração. Talvez você tenha chegado aqui carregando um peso, enfrentando uma situação que parece impossível de resolver. Uma doença que não encontra cura, uma porta que não se abre, um problema na família que parece não ter solução, uma causa na justiça que já dura anos. Eu sei que você pode estar cansado, desanimado e até pensando em desistir. Mas a palavra de Deus nos garante algo poderoso. O impossível para os homens é possível para Deus. E é exatamente por isso que este vídeo foi preparado. Hoje nós vamos meditar sobre a fé que move montanhas, a fé que rompe barreiras, a fé que transforma impossibilidades em milagres. E ao final, vamos orar juntos com toda a autoridade do nome de Jesus, declarando que o milagre que parecia distante vai começar a se manifestar na sua vida. Eu quero que você permaneça comigo até o final, porque esta não será apenas uma mensagem, será uma experiência de fé. Você vai se lembrar que o nosso Deus é especialista em impossíveis. Ele abriu o Mar Vermelho, fez o sol parar, curou cegos, ressuscitou mortos e ainda hoje continua agindo com o mesmo poder. Então, prepare o seu coração. Não assista a este vídeo como quem apenas ouve uma palavra, mas como quem se coloca diante do altar de Deus. Pois hoje nós vamos declarar juntos que nada é impossível para aquele que tudo pode. Se você crê nisso, já escreva aqui nos comentários: eu creio no Deus do impossível. E compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de um milagre. Porque a fé é a chave que abre as portas do sobrenatural. E agora nós vamos juntos trilhar este caminho, capítulo por capítulo, até chegarmos à oração final. Um momento em que a sua fé será fortalecida e os céus se moverão em seu favor. Existem momentos na vida em que tudo ao nosso redor parece nos empurrar para o desespero. São aqueles dias em que acordamos com a sensação de que não há saída, como se estivéssemos diante de um muro intransponível. Talvez você conheça bem essa sensação. Olhar para as circunstâncias e enxergar apenas portas fechadas, relatórios médicos desfavoráveis, contas que não se encaixam no orçamento ou até um relacionamento que parece ter chegado ao fim. O impossível tem o poder de nos paralisar, de roubar nossa esperança, de nos fazer acreditar que não existe mais nada a ser feito. Mas eu quero que você entenda algo. O impossível não é o fim da linha, é o ponto de partida para a fé. É justamente quando as mãos humanas não alcançam, quando os recursos se esgotam, quando a inteligência já não tem resposta, que a fé tem espaço para agir. O impossível assusta porque mostra os nossos limites, mas também nos lembra da grandeza de Deus. Na Bíblia, vemos diversos momentos em que o impossível se apresentou diante do povo de Deus. Imagine Moisés diante do Mar Vermelho, com o exército de Faraó atrás e um povo inteiro clamando por salvação. Aos olhos humanos, não havia saída. O medo tomou conta, o desespero bateu. Mas foi ali, naquele cenário de aflição, que Deus manifestou o seu poder de forma extraordinária. O mar se abriu e o impossível se tornou o caminho da vitória. Talvez você esteja vivendo hoje o seu Mar Vermelho. Algo que parece impossível de atravessar, algo que a sua mente não consegue conceber. E é natural sentir medo, é natural se perguntar: e agora? O que eu vou fazer? O impossível assusta porque ele grita aos nossos ouvidos: não dá! Mas é nesse momento que precisamos aprender a calar a voz do medo e ouvir a voz da fé. A fé não nega a realidade, ela apenas não se limita a ela. O impossível continua sendo impossível aos olhos humanos, mas diante do Deus Todo-Poderoso, o impossível não é nada além de uma oportunidade para revelar sua glória.
Quando o impossível aparece, não significa que Deus nos abandonou. Significa que Ele está prestes a agir. Lembre-se, aquilo que hoje parece uma parede diante de você pode ser apenas o cenário onde Deus mostrará o seu poder. O impossível é o palco onde o sobrenatural se manifesta. Então, se o impossível tem te assustado, não fuja dele, entregue-o nas mãos de Deus. Reconheça os seus limites, mas não limite o poder de Deus. Porque é justamente quando você chega ao fim das suas forças que o Senhor começa a agir. Jesus disse em Marcos 11:23, se alguém disser a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Essa é uma das declarações mais ousadas e poderosas de toda a Bíblia. Ela nos mostra que a fé não é apenas um sentimento vago ou uma esperança distante, mas uma força viva, capaz de transformar completamente a realidade. Quando falamos em montanhas, não estamos falando apenas de rochas e picos altos. As montanhas da nossa vida são os problemas que parecem imensos, os obstáculos que não conseguimos contornar, as dores que carregamos há anos e que parecem inamovíveis. Talvez a sua montanha seja uma enfermidade, uma crise familiar, uma dívida impagável ou até uma ferida emocional que insiste em te prender no passado. E Jesus nos lembra que a fé tem poder para mover essas montanhas. Não porque exista algo de mágico em nós, mas porque a fé nos conecta ao poder ilimitado de Deus. A fé não é sobre o tamanho da sua força, mas sobre a grandeza do Deus em quem você confia. Por isso, ele disse em Mateus 17:20 que mesmo se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, já será suficiente. Porque não é a quantidade de fé que importa, mas o objeto da nossa fé. Um grão de mostarda é pequeno, quase insignificante. Jesus escolheu essa comparação para mostrar que não precisamos de uma fé gigante para ver milagres, mas sim de uma fé genuína, sincera, que não duvida do poder de Deus. É melhor ter uma fé pequena, mas verdadeira, do que aparentar uma fé enorme, mas vazia. Quando olhamos para a Bíblia, vemos homens e mulheres que, com passos de fé, mudaram destinos inteiros. Josué, ao ordenar que o povo marchasse em volta das muralhas de Jericó, não tinha uma estratégia militar, ele tinha fé. E aquelas muralhas, que pareciam intransponíveis, ruíram diante do poder de Deus. Da mesma forma, a sua montanha também pode cair. Talvez você esteja olhando para algo que te parece inabalável, mas lembre-se, a fé não olha para o tamanho da montanha, olha para o tamanho do Deus que pode removê-la. A fé declara, eu não sei como, eu não sei quando, mas eu creio que Deus vai agir. E quando essa fé é liberada em oração, o impossível começa a se tornar possível. As montanhas que antes eram símbolos de derrota se transformam em testemunhos da vitória de Deus na sua vida. Hoje, você não precisa carregar a montanha sozinho. Coloque-a diante do Senhor. Fale com ela em oração. Declare com autoridade que ela vai sair do seu caminho, porque o Deus que você serve é maior do que qualquer obstáculo. A Bíblia nos revela um Deus que não conhece limites. Ele é chamado de Deus Todo-Poderoso, não por acaso, mas porque sua força e sabedoria estão muito além da nossa compreensão. Jeremias 32:27 declara, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa impossível para mim? Essa pergunta ecoa até hoje, lembrando-nos de que diante dele não existe barreira que não possa ser quebrada, nem situação que não possa ser transformada. Quando olhamos para a história do povo de Deus, vemos que os maiores milagres sempre aconteceram em cenários de impossibilidade. Sara e Abraão já estavam velhos, incapazes de gerar filhos, mas Deus lhes deu Isaque, o filho da promessa. Ana era estéril, mas sua oração fervorosa trouxe Samuel, o profeta que ungiu reis em Israel.
O jovem Davi venceu o gigante Golias quando ninguém acreditava que ele poderia. Em todos esses casos, os homens viam limites, mas Deus via oportunidades de manifestar sua glória. E o maior exemplo de todos, Jesus Cristo. Ele curou cegos, fez paralíticos andarem, multiplicou pães e peixes, acalmou tempestades e até chamou de volta à vida um homem que já estava há 4 dias no sepulcro, Lázaro. Quem poderia imaginar que algo assim fosse possível? Aos olhos humanos, já era tarde demais. Mas quando Jesus se aproxima, o impossível perde sua força e a vida volta a florescer. O mesmo Deus que abriu o mar diante de Moisés, que fez cair o maná do céu no deserto, que sustentou Elias com corvos e multiplicou azeite na casa da viúva, é o mesmo que hoje cuida de você. Ele não mudou, ele não perdeu seu poder. Ele continua sendo o Deus que chama à existência aquilo que não existe, que abre portas onde não há caminho, que derruba gigantes e fortalece os cansados. Talvez você esteja enfrentando algo que a ciência já declarou impossível, ou que a razão já decretou como perdido. Mas a fé nos lembra que, quando chegamos ao fim da linha, é aí que Deus começa a escrever a sua história. Ele não precisa de probabilidades para agir, porque seu poder não depende de estatísticas. O impossível, aos olhos humanos, é justamente o espaço onde Deus escolhe mostrar que é Senhor sobre todas as coisas. Não se trata do que você pode, mas do que Ele pode. E Ele pode todas as coisas. Por isso, não limite Deus àquilo que você enxerga. Acredite que mesmo agora, Ele pode mudar a sua situação. E quando o milagre acontecer, você não terá dúvidas. Foi a mão de Deus que agiu em sua vida. Sempre que falamos sobre fé, precisamos reconhecer que existe um inimigo silencioso que tenta enfraquecê-la. A dúvida. Ela é sutil, sorrateira e muitas vezes aparece justamente no momento em que estamos prestes a viver um milagre. A dúvida é a voz que sussurra no coração. E se não acontecer? E se Deus não me ouvir? E se eu estiver esperando à toa? Foi assim desde o princípio. Quando Deus falou com Adão e Eva no Éden, a serpente não trouxe um ataque direto contra a fé deles. Trouxe uma dúvida. Será que foi isso mesmo que Deus disse? Gênesis 3:1. Essa mesma estratégia continua sendo usada hoje. O inimigo lança sementes de incerteza para tentar nos afastar da confiança em Deus. A dúvida é perigosa, porque corrói a confiança no coração. Tiago 1:6 nos alerta. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ou seja, quando a fé e a dúvida brigam dentro de nós, ficamos instáveis, incapazes de avançar com firmeza. Muitas vezes, a dúvida se aproveita das circunstâncias. Você ora, mas os sintomas continuam. Você crê, mas a porta continua fechada. Você espera, mas o tempo parece não mudar nada. É nesse momento que a dúvida se insinua. Será que vale a pena continuar crendo? Mas é exatamente nesses momentos que precisamos responder à dúvida com a palavra de Deus. Quando o inimigo disse a Jesus no deserto, "Se és filho de Deus", tentando plantar insegurança, o Senhor não discutiu. Ele respondeu com a Escritura. Está escrito. Essa é a chave para vencer a dúvida. Não se basear no que vemos ou sentimos, mas no que Deus já declarou. A dúvida quer roubar o milagre antes mesmo dele acontecer. Ela nos faz parar de orar, desistir de acreditar, entregar os pontos antes da hora. Mas a fé nos convida a permanecer firmes, mesmo quando não vemos nada acontecendo. Hebreus 11:1 nos lembra. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Talvez você esteja lutando contra a dúvida neste exato momento. Talvez parte de você diga, eu creio, mas outra parte ainda cochicha. E se não der certo? Saiba que você não está sozinho nessa luta.
Até o pai do jovem possesso, em Marcos 9:24, disse a Jesus: Eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Isso mostra que Deus não exige de nós uma fé perfeita, mas um coração sincero que deseja confiar. Portanto, não permita que a dúvida dite o rumo da sua vida. Responda a ela com a verdade da palavra. Declare em voz alta: Eu confio no Deus do impossível. Eu escolho crer mesmo sem ver. Porque a dúvida pode até bater à porta, mas só a fé pode abrir o caminho para o milagre. Uma das formas mais poderosas de alimentar a nossa fé é relembrar os testemunhos, tanto os bíblicos quanto aqueles que ouvimos na vida de irmãos e irmãs ao nosso redor. Testemunhos são como fagulhas que reacendem a chama da esperança dentro de nós. Eles nos lembram que o mesmo Deus que agiu no passado continua agindo hoje e que Ele não faz acepção de pessoas. A Bíblia está repleta de histórias que mostram o impossível se tornando realidade pela fé. Pense na mulher com fluxo de sangue. Marcos 5:25-34. Ela havia sofrido durante 12 longos anos, gastado tudo com médicos e não melhorava. Pelo contrário, só piorava. Aos olhos humanos já não havia esperança, mas quando ela ouviu falar de Jesus, algo dentro dela se levantou. A fé. E ela disse consigo mesma: Se tão somente eu tocar nas suas vestes, ficarei curada. Ela não tinha força, não tinha recursos, mas tinha fé. E aquele toque mudou toda a sua história. Outro exemplo poderoso é o centurião romano, Mateus 8:5-13. Ele pediu a Jesus que curasse seu servo enfermo, mas acreditou tanto no poder da palavra do Senhor que disse: Dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Jesus ficou admirado com tamanha fé e declarou: Nunca encontrei em Israel ninguém com tanta fé. E naquele mesmo instante, o servo foi curado. Esses testemunhos bíblicos não são apenas relatos antigos, são sinais de que o caráter de Deus não mudou. O que Ele fez por eles, Ele pode fazer por você. E quando você ouve ou lê sobre esses milagres, sua fé se fortalece, porque você entende que o impossível já foi vencido muitas vezes antes, e não apenas na Bíblia. Quantas histórias já ouvimos de irmãos que viveram curas inesperadas, portas abertas quando tudo parecia fechado, livramentos milagrosos de acidentes, provisões financeiras em tempos de escassez. São testemunhos que mostram que Deus continua ativo, operando em favor daqueles que creem. O testemunho serve para nos lembrar que o milagre é possível. Ele nos faz olhar além da nossa dor imediata e enxergar que Deus pode mudar qualquer situação. Talvez você mesmo já tenha vivido um milagre no passado. Pode ter sido pequeno aos olhos de alguns, mas grande para você. Lembre-se dele agora. Recordar o que Deus já fez é combustível para confiar no que Ele ainda fará. Por isso, quando a dúvida bater, quando o impossível parecer grande demais, volte seus olhos para os testemunhos. Leia novamente as histórias bíblicas, escute experiências de fé, compartilhe as suas próprias vitórias. Porque cada testemunho é uma prova viva de que Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. E quem sabe, o próximo testemunho a ser contado pode ser o seu. A fé verdadeira não é apenas um pensamento positivo ou um desejo profundo. Ela é viva, dinâmica, prática. Tiago 2:26 nos lembra: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Em outras palavras, fé não é apenas acreditar com a mente, é agir conforme aquilo em que se crê. Quando olhamos para os grandes exemplos bíblicos, vemos que todos eles colocaram a fé em movimento. Abraão creu em Deus, mas também saiu de sua terra sem saber para onde ia. A mulher do fluxo de sangue acreditou que seria curada, mas também se levantou e foi até Jesus no meio da multidão.
Pedro confiou no Mestre, mas também deu o primeiro passo para fora do barco quando Jesus o chamou para andar sobre as águas. A fé em ação significa orar, acreditando que o impossível pode acontecer, mas também significa dar passos práticos de obediência. Se você crê que Deus vai restaurar sua família, então comece a semear palavras de amor e perdão dentro de casa. Se você crê que Ele vai abrir uma porta de emprego, prepare-se, organize seu currículo, estude, vá em busca das oportunidades. Se você crê na cura, declare palavras de vida sobre o seu corpo e rejeite todo pensamento de derrota. A fé em ação é a decisão de alinhar atitudes com a confiança em Deus. É quando você diz, eu ainda não vejo, mas já me posiciono como quem crê. Foi isso que fez Josué quando marchou com o povo ao redor das muralhas de Jericó. Humanamente, aquilo parecia uma loucura. Dar voltas em silêncio ao redor de uma cidade fortificada. Mas pela fé, eles obedeceram. E no 7º dia, no 7º giro, os muros caíram por terra. O inimigo quer que você pense que a fé é apenas algo interno, um sentimento guardado no coração. Mas a verdade é que a fé se torna poderosa quando se transforma em ação. É no agir, mesmo em pequenas coisas, que declaramos, eu creio. E quando Deus vê esse movimento, Ele honra. Talvez o passo de fé que você precise dar hoje não seja gigante. Pode ser uma oração sincera, pode ser pedir perdão, pode ser recomeçar algo que havia deixado para trás. Lembre-se, não importa o tamanho do passo, mas a direção em que ele aponta. E quando a direção é Deus, até o menor passo pode abrir caminhos para grandes milagres. Não deixe que a sua fé fique paralisada. Transforme-a em atitudes que reflitam confiança no Senhor, porque a fé que permanece apenas em palavras é frágil, mas a fé que se move em obediência é capaz de trazer o impossível à realidade. Uma das maiores provações da nossa fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer o impossível, mas confiar no quando Ele vai fazer. O tempo de Deus, muitas vezes, não se alinha com o nosso. Nós queremos que a resposta venha agora, que o milagre aconteça imediatamente, que a porta se abra sem demora. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, trabalha em um relógio diferente do nosso. Um relógio perfeito. Eclesiastes 3:11 nos lembra. Ele fez tudo formoso em seu tempo. Isso significa que há uma beleza no tempo de Deus, mesmo quando não entendemos. Muitas vezes, aquilo que parece um atraso é, na verdade, uma preparação. O que parece silêncio pode ser Deus ajustando os detalhes que ainda não conseguimos ver. Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho. José passou anos sendo traído, preso e esquecido antes de se tornar governador do Egito. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas esperou muito tempo até assumir o trono. Em todos esses casos, o tempo de espera não foi perda. Foi treinamento, amadurecimento, fortalecimento da fé. O problema é que, na espera, a ansiedade bate forte. A dúvida volta a sussurrar. O inimigo tenta nos convencer de que Deus esqueceu de nós. Mas o tempo de Deus nunca é esquecimento. Ele não se atrasa e também não se adianta. Ele age exatamente na hora certa, de forma que, quando o milagre acontece, entendemos que só poderia ter sido Ele. Às vezes, o que pedimos com urgência poderia nos destruir se viesse antes da hora. Outras vezes, o que desejamos tanto ainda não está pronto. E mais importante, nós ainda não estamos prontos. Deus não nega bênçãos. Ele as prepara. Ele não retarda o milagre. Ele o alinha com o seu plano perfeito. O tempo de Deus é também um teste da nossa fé. É fácil acreditar quando as respostas são rápidas, mas é na demora que mostramos se confiamos de verdade. Isaías 40:31 nos ensina: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias,
correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ou seja, esperar em Deus não é perder tempo, é ser renovado, fortalecido e preparado para o que virá. Talvez você esteja em um período de espera agora. O milagre ainda não veio, a resposta ainda não chegou, a cura ainda não se manifestou. Mas eu quero te dizer, não desista. O tempo de Deus é perfeito e enquanto você espera, Ele está agindo. Muitas vezes, o que Ele está fazendo nos bastidores é muito maior do que aquilo que pedimos. Confie, descanse, entregue o seu relógio ao Senhor e declare: seja feita a tua vontade, no teu tempo perfeito. Porque quando Deus se levanta para agir, tudo acontece de forma tão grandiosa que até o tempo de espera se torna parte do testemunho. Todo milagre começa com fé, mas também exige preparação do coração. Muitas vezes, Deus está pronto para agir, mas Ele espera que nós estejamos prontos para receber. Preparar-se para o milagre significa alinhar a nossa vida com a vontade do Senhor, abrir espaço para que Ele opere e remover tudo aquilo que pode bloquear a ação dEle em nós. Na Bíblia, vemos que antes de grandes manifestações do poder de Deus, sempre houve uma preparação. O povo de Israel precisou pintar os umbrais de suas portas com sangue do cordeiro antes de sair do Egito. Josué disse ao povo, antes de atravessar o Jordão: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. Em Atos 2, antes que o Espírito Santo descesse, os discípulos perseveraram unidos em oração no cenáculo. O milagre veio, mas veio sobre um povo que estava preparado. Preparar-se para o milagre é, em primeiro lugar, limpar o coração. É liberar perdão, é abandonar a incredulidade, é soltar as mágoas que pesam na alma. Muitas vezes pedimos a Deus que faça algo extraordinário, mas seguramos sentimentos que nos afastam dele. Jesus mesmo disse que, quando orarmos, devemos perdoar para que nossas orações não sejam impedidas. Marcos 11:25. Em segundo lugar, preparar-se para o milagre é declarar fé antes mesmo de ver o resultado. É como Eliseu, que pediu jarras vazias à viúva e disse: Deus vai encher. À primeira vista parecia insensato, mas foi justamente essa atitude de fé que abriu espaço para a multiplicação. A preparação prática demonstra a confiança interior. E por fim, preparar-se para o milagre é se colocar em posição de entrega. É reconhecer que o poder não está em nós, mas em Deus. Não é a nossa força, nem a nossa habilidade, mas a graça e o favor do Senhor que tornam o impossível realidade. Quando nos humilhamos diante dele e dizemos: seja feita a tua vontade, abrimos espaço para o mover sobrenatural. Talvez hoje o milagre que você precisa ainda não se manifestou, mas pergunte-se: meu coração está preparado para recebê-lo? Estou vivendo em obediência, em perdão, em fé? Porque o milagre não é apenas uma bênção, é também uma responsabilidade. Ele nos aproxima ainda mais do Senhor e exige que continuemos firmes no caminho dele. Portanto, prepare-se. Hoje, nesta oração que faremos juntos, abra o coração, deixe de lado todo o peso, renuncie à dúvida e abrace a fé. O impossível que parecia distante pode começar a se mover agora. Não porque você merece, mas porque Deus é bom, fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Oração final. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu coloco diante de Ti toda a minha vida. Entrego os meus medos, as minhas preocupações e os impossíveis que tenho carregado. Eu reconheço que não tenho forças em mim mesmo, mas confio que o Teu poder é maior do que qualquer situação. Eu creio que Tu és o Deus dos impossíveis.
Eu creio que nenhuma palavra que sai da tua boca volta vazia. Eu creio que mesmo quando os médicos dizem não, tu podes dizer sim. Eu creio que quando as portas se fecham, tu és capaz de abrir caminhos onde não existem. Eu declaro a minha fé em ti, Senhor, porque só tu tens palavras de vida eterna. Agora, em nome de Jesus, eu apresento diante de ti aquilo que parece impossível. Pausa para cada pessoa colocar sua causa diante de Deus. Senhor, age nesta situação. Transforma o que está morto em vida, o que está perdido em vitória, o que está quebrado em restauração. Move as montanhas, Pai, e mostra o teu poder. Que o teu nome seja glorificado através do milagre que eu tanto espero. Mesmo antes de ver a resposta, eu te agradeço. Obrigado, Senhor, porque sei que estás ouvindo a minha oração. Obrigado, porque sei que os céus já estão se movendo em meu favor. Eu recebo pela fé o que ainda não vejo, porque sei que tu és fiel para cumprir cada promessa. Eu declaro em nome de Jesus que o impossível vai se tornar possível, que a cura venha, que a porta se abra, que a restauração aconteça, que a provisão chegue, que a paz reine e que a tua presença, Senhor, permaneça comigo e com a minha família todos os dias. Eu oro e declaro esta vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.